Nossa empresa entrou na floresta até estarmos com neve acima dos joelhos, que encheu nossas botas. Através de pântanos congelados que se abriram para que a água gelada entrasse em nossas botas. Minhas luvas estavam tão molhadas que eu não podia mais suportá-las. Enrolei uma toalha em minhas mãos arruinadas. Meu rosto estava contorcido de lágrimas, mas eu já estava em uma espécie de transe. Avancei com os olhos fechados, murmurando palavras sem sentido. E pensei que estava vivenciando tudo apenas em meu sono, como se fosse um sonho. Essas foram as palavras de Harold Henry, um soldado alemão na frente oriental da Segunda Guerra Mundial. As condições infernais de um rigoroso inverno russo sobre as tropas do eixo despreparadas se tornaram um dos elementos mais lamentavelmente icônicos dessa guerra. Uma fronteira imensamente grande de lama e gelo e ventos cortantes para atravessar com suprimentos cada vez menores. A ameaça de morte por exaustão, fome e exposição, sempre presente mesmo sem contar a extraordinária resistência do Exército Vermelho Soviético para conquistar cada passo lento à frente. O rosto do exército alemão na frente oriental estava abatido. Era neve crescendo em uma barba mal cuidada. Lágrimas congeladas sob olhos injetados de sangue. Seus membros estavam enegrecidos pelo congelamento, enquanto o rifle que segurava desesperadamente não podia ser disparado e estava há muito tempo sem munição. Era loucura. Era uma agonia sem fim. Mas a questão é, troque aquele Q-98 por um mosquete, e grande parte dessa imagem aterrorizante permanece a mesma. Esse transe, essa loucura que Henry descreve teria sido muito familiar para homens como Eugene Labaume, um dos poucos sobreviventes da própria invasão de Napoleão à Rússia mais de 100 anos antes. A rota estava coberta com soldados que já não retinham a forma humana e que o inimigo desprezava fazer prisioneiros. Todos os dias esses homens miseráveis nos faziam testemunhas das cenas mais aflitivas. Alguns haviam perdido a audição, outros a fala, e muitos, por excesso de frio e fome, foram reduzidos a um estado de estupidez frenética que os levava a assar corpos mortos para se alimentar, ou a consumir suas próprias mãos e braços. Havia alguns tão fracos que, não sendo capazes de carregar madeira ou rolar uma pedra para se sentar, pegavam os corpos mortos de seus camaradas e, com uma expressão sombria, olhavam fixamente para o carvão em chamas, que, assim que se extinguia, esses fantasmas lívidos, incapazes de se levantar, caíam ao lado daqueles em que estavam sentados. Vimos muitos completamente loucos, que pulavam com os pés nus no meio de nossas fogueiras. Alguns, com uma risada convulsiva, jogavam-se nas chamas e pereciam enquanto emitiam gritos terríveis e faziam contorções horríveis. Chuva congelante e montanhas de neve. Os ventos gelados e cortantes que machucam seu rosto no momento em que tocam a pele descoberta. Muitos de nós estamos familiarizados com essas coisas. E mesmo que você não viva em uma parte do mundo onde isso acontece, certamente já viu filmagens e leu postagens online sobre tempestades nor'easter e brancuras inesperadas. E pelo menos parcialmente por causa disso, eu acho, é fácil para nós darmos como certo quando lemos sobre como os exércitos ficavam paralisados na neve. É fácil se perder nas estatísticas e nos mapas, e sim, até mesmo nas pinturas. E ponderar com piedade santimoniosa, como tudo deve ter sido terrível. Mas quando falamos sobre exércitos presos na neve e cortados do suprimento, palavras tão simples, não estamos falando sobre limpar seu carro pela manhã, ou mexer os dedos para se manter aquecido em um ponto de ônibus. Estamos falando de um tipo de miséria que é quase impossível de começar a compreender para todos, exceto para aqueles que a experimentam em primeira mão. É uma loucura, uma visão de uma paisagem infernal congelada transmitida a nós pelas palavras daqueles como Le Baume que a testemunharam. As casas dilapidadas não podiam oferecer abrigo do frio excessivo, deitados uns sobre os outros sofrendo com a fome e gelados pelo frio. Não ouvíamos nada além de gemidos. O inverno era tão severo que os soldados queimavam casas inteiras para evitar serem congelados. Vimos ao redor das fogueiras os corpos meio consumidos daqueles homens infelizes, que tendo se aproximado demais para se aquecerem, e sendo muito fracos para recuar, tornaram-se presas das chamas. Alguns infelizes, enegrecidos pela fumaça e besuntados com o sangue dos cavalos que haviam devorado, vagavam como fantasmas ao redor dessas casas em chamas. Eles olhavam para os corpos mortos de seus companheiros, e muito fracos para se sustentarem, caíam e morriam da mesma maneira. Se isso não parece uma cena de um filme de terror,
então não tenho certeza do que pareceria. E o fato é que, apesar do estereótipo, essa experiência foi muito além da campanha na Rússia. Nem foi restrita a operações massivas como Barbarossa ou o Grande Exército de Napoleão. Esses podem ser esses dois, tipo, os exemplos típicos que ouvimos quando se trata do terror da neve e do frio na história militar. Mas verdadeiramente, toda a história militar é testemunha do terror de alguma forma ou de outra. Uma história que não ouvimos frequentemente é a Batalha de Quebec. Isto é, a cidade de Quebec, em dezembro de 1775. É uma parte da Guerra da Independência Americana, a versão que não costumamos exaltar aqui nos Estados Unidos, mas uma parte muito importante da história canadense de fato. Quando os rebeldes americanos, sob o comando dos generais Richard Montgomery e Benedict Arnold, antes de ele se virar, invadiram seus vizinhos do norte, em uma tentativa fracassada de incentivar a revolta entre as populações de língua francesa lá. Por todas as contas, esta batalha é uma pequena. Não mais do que 2.000 soldados de cada lado. E pouco mais de 100 baixas, se não contarmos os homens que foram capturados como resultado da batalha. E ainda assim, este fato de que era tão simples, tão pequeno, fez muito pouco para confortar pessoas como o juiz Henry, um soldado rebelde que foi feito prisioneiro pelo exército britânico, e que escreveria sobre o rescaldo congelado da batalha. No mesmo dia ou no seguinte, fomos obrigados, se quiséssemos olhar, a uma visão mais repugnante e torturante. Muitos carros, repetidamente um após o outro, passaram pela nossa moradia carregados com os mortos, seja dos atacantes ou da guarnição, para um lugar enfaticamente chamado de Casa dos Mortos. Corpos foram empilhados aqui monstruosamente. O horror da visão para nós, homens do Sul, consistia principalmente em ver nossos companheiros levados para um sepultamento sem caixão e nas próprias roupas que usavam na batalha. Seus membros distorcidos em várias direções, como aconteceria no momento da morte. Vários amigos e conhecidos estavam presentes. O pobre Nelson jazia em cima de meia dúzia de outros corpos, seus braços estendidos além de sua cabeça como se estivesse em ato de oração, e um joelho dobrado e levantado, aparentemente quando ele deu o último suspiro nas agonias da morte. Uma enxurrada de lágrimas foi consequente. Do que é dito em relação à Casa dos Mortos, você pode concluir que o General Carleton era desumano ou insensível. Nada disso. Nesta latitude norte, nesta época do ano, de acordo com meus sentimentos, não tínhamos termômetro. O clima estava tão frio que geralmente estava muitos graus abaixo de zero. Uma ferida, se mortal ou mesmo de outra forma, jogava a parte ferida na neve. Se a morte ocorrer, ela joga o sofredor em várias atitudes, que são assumidas na dor extrema que acompanha a morte. No momento em que a morte ocorre, a geada fixa o membro na situação em que eles possam estar naquele momento, e que não pode ser reduzida em uma ordem decente até que eles sejam descongelados. Neste estado, os corpos dos mortos são depositados na Casa dos Mortos, duros como gelo. Nesta época do ano, a terra está congelada de 2 a 5 pés de profundidade, impenetrável para a melhor picareta nas mãos dos homens mais robustos. Portanto, você pode perceber a justificativa da Casa dos Mortos. Este inferno congelado em particular vai além de qualquer tempo ou lugar individual. Independentemente das circunstâncias materiais precisas de qualquer guerra, independentemente de seus meios ou suas causas, este é um sofrimento transcendente. Infelizmente, é um de muitos desse tipo. Agora, eu acho que essa é uma ideia muito poderosa. Esse conceito de um elemento transcendente na história militar. Algo que em sua essência permanece em grande parte inalterado ao longo do tempo. Dor, perda e trauma. Esses são inerentes à própria natureza da guerra como uma forma de matança organizada em massa. E quanto mais eu estudo a história militar, mais essas paralelas entre tudo parecem aparecer. Quanto mais tudo isso parece rimar. Agora, este vídeo não é patrocinado, então espero que você não se importe se eu aproveitar este breve momento para discutir meu próximo projeto de livro, Algo como Filosofia. E acho que se você gostar deste vídeo e de outros como ele, como o vídeo da lama, por exemplo, então este livro realmente será interessante para você. A premissa é a de um simpósio, uma série de antologia, onde diferentes autores de diferentes origens e campos de estudo se reúnem para escrever diferentes artigos, todos em torno do mesmo tema central de privação e sofrimento ao longo da história militar. O objetivo é, no final, ter uma ampla gama de diferentes tópicos e abordagens para esses tópicos, que estão todos visando o mesmo objetivo: enfatizar a humanidade da história militar, aqueles elementos transcendentais dela. Então, por exemplo,
Neste primeiro volume, meu próprio artigo será sobre a 1812 e quão duras foram todas as condições lá, enquanto o outro vai discutir o inverno de 1854, durante a Guerra da Crimeia, bastante apropriado para o tema deste vídeo. Assim como outro artigo que será sobre os comboios do Ártico de Segunda Guerra Mundial. E isso foi um verdadeiro inferno congelado, se você quiser descrever algo assim. Agora, também, olhando para o futuro, se este livro for bem, como parece estar indo até agora, eu realmente gostaria de transformá-lo em uma série completa. Quero abrir inscrições para o público em geral, para todos vocês, para se tornarem escritores de futuros livros. E espero que os assuntos venham a abranger uma gama cada vez maior. Eu adoraria, por exemplo, que os volumes futuros se aprofundassem mais na história antiga e medieval. Eu adoraria, absolutamente. Eu realmente preciso, na verdade, ouvir dos veteranos sobre sua perspectiva e suas experiências, seja no Iraque, nas Malvinas, no Vietnã, e qualquer coisa entre ou além disso. E claro, os volumes futuros precisarão absolutamente examinar o impacto das atividades militares nas populações civis, tanto quanto no próprio exército. Mas, novamente, tudo isso é para o futuro. Ainda não chegamos lá. Ainda estou trabalhando em, você sabe, tirar isso do papel, em reunir fundos suficientes para realmente pagar os autores do primeiro volume que estão contribuindo com seu trabalho para isso. Então, se tudo isso parece o tipo de projeto que você gostaria, se parece o tipo de projeto que você acha, ousaria dizer, você sabe, importante, ou que valeria a pena de alguma forma, bem, então eu gostaria de convidá-lo a considerar a pré-encomenda de uma cópia de Algo como Filosofia, sendo um simpósio de privação e sofrimento militar, seguindo o link na descrição abaixo. Todas as pré-encomendas do livro vêm com frete grátis, mas também são limitadas em número. E estou feliz em ver que estão indo bastante rápido. Já cerca de metade delas se foram. E quando acabarem, o lançamento final do livro será um pouco mais caro do que as pré-encomendas são agora. Como eu disse, se você está gostando deste vídeo, se gostou do meu vídeo sobre lama na história militar, por exemplo, então este livro será perfeito para você, bem à sua cara. E também, só para jogar lá no final, 10% de todos os lucros deste projeto serão destinados à caridade. Então tem isso também. Por enquanto, acredito que já divulguei o bastante para todos. Muito obrigado pelo seu tempo, e vamos voltar ao nosso assunto. Se as contas que li para vocês até agora conseguem demonstrar algo, certamente é que o frio extremo pode ser uma coisa terrível para um exército exposto a ele. Mesmo que algumas das contas estejam exageradas, seja propositalmente para efeito, ou simplesmente devido à corrupção da memória ao longo do tempo, elas mostram muito claramente a miséria que esses homens associavam ao frio. No entanto, as contas também foram limitadas exatamente aos tipos de climas que esperaríamos. Todos sabem da loucura de uma guerra terrestre na Ásia. E não é como se Quebec tivesse uma reputação de clima mediterrâneo. Mas mesmo em muitas partes do mundo que normalmente associaríamos a um clima muito mais quente, esses mesmos problemas poderiam ocorrer quando você combina algo tão simples quanto o clima de inverno, mesmo quando é mais ameno, com outras formas de privação, como fome ou fadiga devido, no próximo exemplo, a uma retirada desesperada, você pode enfrentar muitos dos mesmos resultados. O clima frio, neste caso, torna-se não apenas uma fonte de miséria em si, mas um amplificador dela. Mesmo que não seja grave o suficiente para ser ruim por si só, ele pegará uma situação ruim e a tornará muito pior. Por exemplo, não costumamos associar a Guerra Peninsular a horrores como um inverno russo. Mas esse fato não trouxe conforto para homens como o atirador Benjamin Harris, enquanto eles estavam presos em uma retirada desesperada pelo norte da Espanha. Agora estávamos nas montanhas. A noite estava amargamente fria e a neve caía rapidamente. Ao amanhecer, lembro-me de ouvir o tenente Hill para outro oficial que, a propósito, depois desabou e morreu. Este é o dia de Ano Novo. E acho que se vivermos para ver outro, não o esqueceremos facilmente. As montanhas ficavam mais selvagens e íngremes conforme avançávamos. Após o início da neve, as colinas, frequentemente cobertas de gelo, ficaram tão escorregadias que muitos dos nossos homens escorregavam, caíam, não conseguiam se levantar, desesperavam-se e morriam. Agora não havia mais esforço para ajudar um ao outro após uma queda. Era cada um por si e Deus por todos nós. Ao entardecer deste dia, lembro-me de passar por um homem e uma mulher deitados, abraçados um ao outro e morrendo na neve. Eu conhecia ambos,
mas era impossível ajudá-los. Eles pertenciam aos rifles e eram marido e mulher. O nome do homem era Joseph Sit-Down. Durante essa retirada, devido à sua saúde debilitada, ele e sua esposa foram autorizados a seguir em frente da maneira mais adequada. No entanto, eles agora haviam desistido. E a última vez que vimos o pobre Sit-Down e sua esposa foi naquela noite, perecendo nos braços um do outro na neve. Mesmo quando os exércitos não estavam em situação crítica, o frio e a umidade podiam se mostrar absolutamente miseráveis e até perigosos para eles, e os soldados frequentemente escreviam sobre as condições de inverno, com atitudes de miséria e de fato de horror, sempre que se deparavam com elas despreparados ou mal preparados. Por exemplo, aqui está outro relato da Guerra Peninsular. Desta vez de um soldado do 71º Regimento a pé. Diferente de Harris, o atirador, ele não fala de uma retirada desesperada. Ele está apenas relatando um momento em que seu regimento ocupava algumas alturas, e quando ele recebeu essas ordens para ocupar algumas alturas, ele escreveu que estávamos felizes, pensando que o trabalho não seria tão severo. No entanto, ele ficou desapontado quando os homens trabalhavam constantemente entre os deveres de guarda e fadiga, sem falar do clima inclemente. O tempo estava terrível. Sempre tínhamos neve ou granizo, o granizo muitas vezes do tamanho de nozes. Tivemos que pôr as mochilas na cabeça para nos proteger de sua violência. As mulas nessas horas costumavam correr, chorando para cima e para baixo, feridas pelas pedras. A geada era muito severa, acompanhada de ventos fortes. Frequentemente por dias e noites, não conseguíamos montar uma tenda. Muitos de nós tivemos congelamento, e outros foram encontrados mortos em seus postos. Frequentemente fui acordado durante a noite pelos soluços daqueles ao meu redor na tenda, especialmente pelos jovens soldados que não estavam longe das lareiras de suas mães por muito tempo. Frequentemente passavam as noites em lágrimas. O 92º Regimento recebeu calças cinzas devido ao tempo terrível. Não podiam viver sem seus kilts. O frio teria matado eles. Há uma ideia de que certos exércitos, certas nações, até mesmo certos povos, são mais capazes de lidar com certos elementos negativos do que outros. Não apenas por estarem melhor preparados para eles em um nível logístico e estratégico, mas também por parte dos soldados individuais que estão, em algumas situações pelo menos, talvez mais acostumados ao frio extremo. Se você esperasse que algum exército pudesse lidar com condições extremas de inverno como parte do curso, os russos provavelmente estão entre os primeiros a vir à mente por razões bastante óbvias. Mas mesmo quando um exército está preparado logisticamente e de outras formas, mesmo quando um povo está acostumado a condições severas de inverno, até mesmo na frente doméstica, é totalmente possível que eles ainda sejam pegos de surpresa. Às vezes, como resultado de ações inimigas ou acidentes, ou qualquer número dos milhões de diferentes fatores que influenciam o progresso de uma campanha, é impossível levar em conta todos os elementos. De fato, como o exército russo descobriria em 1877, enquanto lutavam contra os turcos nos Balcãs. Agora, o relato a seguir vem do livro A Guerra Russo-Turca, publicado logo após o fato em 1878. Então, novamente, acho que uma dose saudável de ceticismo é necessária aqui, mas os princípios básicos por trás dessas palavras permanecerão. A neve começou a cair e não parou por 7 dias. Toda a Bulgária logo ficou enterrada sob um manto de 3 pés de espessura. O termômetro nos Balcãs caiu para 20 graus abaixo de zero. Havia até 150 casos de congelamento por dia no exército turco em Arabicanak. E em uma marcha que descreveremos mais adiante, 800 russos foram congelados até a morte, ou incapacitados. O Danúbio começou a se encher de gelo flutuante, e foi necessário remover as pontes de barcos. Em Brela, onde essa operação não foi realizada a tempo, a ponte foi derrubada, e 24 pontões foram levados pela corrente. O frio e a neve excessivos, no entanto, não foram o principal obstáculo que retardou a marcha das colunas russas. O czar havia observado, quando alguém tentou assustá-lo com a perspectiva de uma campanha de inverno, o verão é aliado dos turcos, o inverno dos russos. Os russos de fato estavam familiarizados com os vários fenômenos que acompanham o inverno, mas havia um peculiar ao Baixo Danúbio, com o qual eles não estavam familiarizados: o furacão de neve que os romenos e búlgaros chamam de Krivitsa. Essa tempestade geralmente dura 2 ou 3 dias, e às vezes com uma violência tão terrível que ninguém se atreve a sair. Arranca as árvores mais fortes, e até arrasta os telhados das casas, enquanto todos que estão fora correm o risco de serem enterrados na neve. Os trens são obrigados a parar de funcionar enquanto a tempestade dura, e avisados de sua aproximação,
As pessoas se preparam como se fosse um cerco de uma semana, pois embora a Krivitsa dure apenas 3 dias, pelo menos mais 3 são necessários para reabrir as comunicações com o mundo exterior. Agora, eu preciso interromper o relato aqui apenas para adicionar mais contexto. Eu fiz uma pequena pesquisa para essa palavra, Krivitsa, que o autor usa, e para ser franco, não consegui encontrar absolutamente nada. Eu perguntei a alguns falantes de russo que eu conheço. Isso é o mais próximo que eu poderia chegar do romeno ou outras línguas balcânicas. E da mesma forma, eles não tinham ideia. No final das contas, eu me voltei para todos vocês, na verdade. E então, eu fiquei realmente muito surpreso ao ver que não apenas, suponho, eu pareço ter um número significativo de espectadores dessa parte do mundo, mas havia, de fato, uma resposta a ser obtida. Se alguém tiver contexto adicional ou até mesmo uma discordância sobre esta tradução, por favor, deixe um comentário. Certamente você sabe. Deixarei um comentário meu que posso fixar se mais detalhes forem fornecidos. Mas, em qualquer caso, parece que a palavra que o autor pretendia usar aqui seria esta. Acho que se pronuncia como krivats, algo assim, e se refere a um vento específico que vem do Nordeste e é particularmente brutal, trazendo temperaturas extremamente baixas e, sim, ventos brutais, condições semelhantes a um furacão. Então, muito provavelmente, é a isso que o autor está se referindo aqui. Não vou corrigir a conta daqui para frente. Gosto de manter a língua original sempre que possível, mas tenha em mente que se você quiser ler mais sobre este assunto por conta própria, essa será a palavra que você está procurando, não a que o autor original está usando aqui. Muito obrigado a todos que conseguiram comentar e me ajudar neste ponto. De qualquer forma, vamos prosseguir com a conta agora. Os russos prestaram pouca atenção aos avisos que receberam, pensando que a Krivitsa não seria mais terrível do que as neves do próprio país deles. Mas logo eles se desiludiram. Em fim de dezembro, uma série de desastres aconteceu devido a este inimigo inesperado. Um comboio de feridos, surpreendido por uma tempestade, não avançou apesar dos esforços de cavalos e homens. As carruagens de ambulância foram derrubadas uma após a outra, e a neve acumulou incessantemente até que toda a coluna foi dominada por ela. Poucos escaparam para contar a história. Perto de Karachene, um acampamento inteiro foi enterrado sob a neve, e milhares de soldados tiveram que trabalhar para desenterrar seus camaradas, vários dos quais foram encontrados mortos. Um comboio de provisões a caminho de Sistova para Baikla foi ultrapassado pela Krivitsa, que impediu completamente seu progresso adicional. O número de cavalos e gado perdidos pelos russos durante os dias em que a tempestade durou chegou a vários milhares. Em Shipka, como era de se esperar, a tempestade se enfureceu com a maior violência. Ninguém conseguia enfrentá-la. Os postos avançados russos foram retirados e abrigados em cabanas rudes feitas de troncos de árvores, algumas das quais, no entanto, sucumbiram à fúria da tempestade. E os soldados escaparam por pouco da morte. Por 2 dias a neve caiu tão pesadamente que era impossível distinguir um homem a 15 passos de distância. Tão grande era a força da tempestade, que os quartéis solidamente construídos das tropas tremiam até suas fundações. Os turcos retiraram seus postos, mas alguns homens congelaram até a morte nas trincheiras antes disso. Chega um ponto em toda a campanha militar, independentemente de onde ou quando seja, em que de alguma forma ou de outra você simplesmente não pode planejar mais. Mesmo uma campanha quase perfeita enfrentará problemas, e mais frequentemente do que não, esses problemas, sejam eles logísticos ou estratégicos ou o que for, eles não afetam apenas um mapa. Eles refletem uma realidade muito real, muito imediata e física para as pessoas no terreno. Em dias anteriores, às vezes podia ficar tão frio, até inesperadamente, que animais de carga e cavalos e similares simplesmente congelavam até a morte, sendo praticamente impossível salvá-los, quando tantos recursos já estavam sendo dedicados para manter os próprios homens vivos. E isso, muito claramente, é mais do que apenas um problema logístico. E mesmo em nossa era moderna de guerra mecanizada, o problema equivalente, bem, pode não ser tão imediatamente perturbador, mas vai refletir igualmente essa mesma luta da humanidade, lançada em privações já inimagináveis, aquela da guerra, para resistir a algo tão onipresente quanto os próprios elementos. Como, por exemplo, a motorista de ambulância, Antonia Gamwell, descobriria durante a Primeira Guerra Mundial, apenas tentar manter seu equipamento funcionando em seu nível mais básico poderia se provar não apenas cansativo, mas, bem, muito difícil. Claro, no inverno era amargo e não conseguíamos manter os carros móveis. Quer dizer, eles simplesmente congelavam, claro, se fossem deixados para congelar. Mas tínhamos que continuar a dar corda neles.
Tentamos por todos os meios. Tentamos colocar garrafas quentes nos motores e sob os capôs com capas de capô pesadas e todos os dispositivos que poderíamos imaginar. Mas não adiantava e tivemos que simplesmente ficar acordados. Havia detalhes. Muitos de nós, acho que éramos 6, costumávamos estar de plantão, e a cada 20 minutos íamos e acordávamos todo mundo. E claro, o inverno na frente ocidental da Primeira Guerra Mundial poderia muito bem ter sido um verão no Caribe, quando comparado à frente oriental da Segunda Guerra. Lá, essa loucura de frio assumiu novos significados quando equipamentos congelados eram apenas um dos seus inúmeros problemas, conforme registrado por um soldado, Siegfried Knapper. Um paralisante golpe de frio nos atingiu. Nossos caminhões e veículos não ligavam, e nossos cavalos começaram a morrer de frio em grande número. Agora todos nós nos envolvemos entorpecidos em nossos cobertores. Todos se sentiam brutalizados e derrotados pelo frio. O sol se levantaria tarde pela manhã, e nem uma única pegada fresca seria visível até onde o olho humano pudesse ver. Se deixássemos a pele do rosto e orelhas expostas por muito tempo, congelaria. Então tentávamos cobrir nossas cabeças para evitar isso. Nossos dedos congelavam mesmo com luvas. Eles estavam tão rígidos de frio que se recusavam a realizar qualquer função. Não podíamos disparar nossos rifles. O problema com esse tipo de frio, estar mais ou menos preso ao ar livre, exposto ao pior dos elementos, é que se torna, para não usar essa palavra 2 vezes no mesmo vídeo, mas torna-se onipresente, inevitável, inescapável, mesmo em situações relativamente boas, onde certos luxos podem ser permitidos. Sempre há essa presença que vai se apegar a tudo, tornando cada parte da vida apenas um pouco mais difícil. Esta é uma forma sorrateira, um tipo de terror silencioso e lentamente esmagador. Luxos, quando podiam ser obtidos, trariam esses amargos lembretes do frio e de como ele simplesmente se apega a você. Como o sargento Clifford Lane descobriria, apenas tentando tomar uma xícara de chá nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O inverno mais frio foi o inverno de 1916-17. O inverno foi tão frio que eu senti vontade de chorar. Na verdade, foi a única vez que eu não chorei. Mas eu nunca senti isso antes, nem mesmo sob fogo de artilharia. Estávamos na saliência e na linha de frente. Lembro-me que não nos era permitido ter um braseiro porque não estávamos longe do inimigo e, portanto, não podíamos fazer chá, mas costumávamos ter chá enviado para nós na trincheira de comunicação. Bem, a trincheira de comunicação pode ter até 3/4 de uma milha de comprimento e costumava começar em um enorme Dixie. 2 homens o carregariam, como uma maca. Começaria fervendo de tão quente. Por saia, quando chegavam até nós na linha de frente, havia gelo no topo. Estava tão frio. Naquele mesmo inverno, outro homem, o sapador do exército George Clayton, achava difícil até mesmo manter as regulamentações básicas do exército para barbear, o que muitos de nós hoje em dia damos completamente como garantido. Você podia pegar um punhado de neve e colocá-lo em uma dessas xícaras e latas vazias, sabe? Nós costumávamos pegar latas de xícaras, e aqueles 60 cigarros eram quase como uma lata de leite. E você podia aquecer sua neve lá dentro para obter água embaixo da vela. Então você tinha alguma água quente quando a neve derretia, fazia a barba, e quando terminava de se barbear, usávamos as lâminas curtas. Não havia economia nelas. Quando terminavam de se barbear, a água congelava novamente em gelo, e você tinha que derreter a água em que deixou seu arbusto de escada antes de poder tirá-lo. Era um bloco de gelo novamente. Ninguém pode ter que fazer isso mais de uma vez. Se você gostaria de ouvir mais gravações como essas 3, bem, todas elas foram retiradas da mesma página no site do Museu da Guerra Imperial, junto com muitas outras que eu não mencionei aqui. Então, se você gosta deste tópico, ou apenas em geral, gostaria de ouvir mais relatos de todos os tipos sobre diferentes assuntos relacionados à guerra, bem, então esse realmente é o lugar para ir. É um recurso incrível. Eu vou deixar o link na descrição. Mas como eu disse, no final do dia, esses homens e mulheres tiveram facilidade quando comparados a certas outras campanhas militares ao longo da história. E então, que lugar melhor para terminar nosso vídeo do que onde começou, com a Wehrmacht na frente oriental, onde podemos finalmente ver no relato de Guy Sayer, pelo menos uma maneira pela qual homens congelados até os ossos
podem tentar acabar com seu sofrimento. E eu não me refiro a urinar nos membros de seus camaradas, embora isso ocorresse frequentemente de acordo com seu relato, e que muitas vezes infectava suas feridas. Em vez disso, um fim muito mais brutal e pelo menos pode-se rezar, definitivo. Atenção! A próxima conta inclui uma referência ao suicídio. Passamos 2 semanas nessas condições duras. Prova fatal para muitos do nosso grupo. Tivemos 2 casos de pneumonia, membros congelados e um tipo de gangrena causada pelo frio, que primeiro ataca a parte exposta do rosto e depois outras partes do corpo. 2 soldados, enlouquecidos pelo desespero, deixaram o comboio uma noite e se perderam na imensidão indistinta da neve. Outro soldado muito jovem chamou por sua mãe e chorou por horas. Pela manhã, um tiro ecoou à beira da estrada. Encontramos ele um pouco mais adiante, onde ele tentou pôr fim ao seu pesadelo. Porém, ele arruinou sua tentativa. Não morreu até a tarde. Existem muitos sofrimentos na história militar, histórias de privação e trauma e horror absoluto. Mas para aqueles de nós que estão apenas lendo sobre esses infernos históricos do conforto de nossas próprias lareiras, é fácil dar como certo como esse sofrimento teria parecido e sentido, até mesmo rejeitá-lo, negligenciá-lo em favor de suas consequências mais técnicas, para focar em como as linhas de suprimento enfraquecidas iriam paralisar avanços no mapa, para focar em como o equipamento se comportaria de maneira diferente em diferentes condições. Simplesmente, é fácil esquecer esse sofrimento. Especialmente quando essas experiências estão tão distantes das nossas. Pelo menos, eu espero que estejam. É através das fontes primárias, através dos relatos daqueles que estavam lá, que podemos nos lembrar, e assim obter pequenas percepções sobre a realidade da condição humana passada e presente. Mesmo quando essas leituras são desagradáveis, elas são importantes. E mesmo quando são de perspectivas que podemos achar abomináveis e erradas, ainda são uma parte vital da história geral. Se alguma coisa, isso apenas representa uma parte ainda maior da tragédia que se encontra nas vidas de homens como Klaus Hansmann, outro soldado do Terceiro Reich, com cuja prosa poética e profundamente perturbadora sobre este tópico simples, aparentemente simples, de neve e frio, eu gostaria de concluir este vídeo com: ele escreveria: essa é a força da natureza, quando ela rasga todos os seus membros, quando você tem que se firmar para não perder a aderência. Você é impulsionado como uma folha murcha. Você segue em frente e passo a passo você se pressiona contra a parede gelada de neve que te ameaça. Sua cabeça baixa, um pouco inclinada com a boca aberta, arfando por ar. Você cuidadosamente coloca um pé na frente do outro. Primeiro você dá um passo forte. Depois, tensiona seus músculos poderosamente e percebe que lentamente seu corpo se move para frente, de modo que você luta contra os elementos. Um pequeno e minúsculo homem, completamente sozinho. Você continua, sempre em frente. Em frente? Você deve ter finalmente chegado a casa. Levanta cautelosamente o rosto à tempestade, apertando os olhos por instantes contra a força branca. Mas tudo é um torvelinho. Tudo é neve, movimento enfurecido. Você está sozinho. Onde você está? Onde está a casa? Obrigado pelo seu tempo hoje, meu querido espectador. E até a próxima. Eu sou, e continuarei sendo seu mais humilde e obediente servo. Você